Bom dia. Você que está na tela do seu computador, eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse vídeo. Que esse vídeo interessa a mim e a você. Talvez venha tirar alguma dúvida ao respeito daquilo que está acontecendo em sua volta. Ontem, domingo, eu estava assistindo na Band Pânico. Eu não sou muito ligado à televisão. Eu só parei na frente dela porque anunciaram em Pânico que um pastor ia esclarecer o erro que ele falou perante a televisão, porque o seu mandato ia ser cassado. O pastor Feliciano. Então ali sentei para assistir e eu fiquei triste de saber que o povo queria ele fora de Brasília. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, que na década de 80 eu cheguei a conhecer uns homens de Deus. Homens que colocavam sua cara no pó, que jejuavam. Homens que gostavam de ler a Bíblia para poder se apresentar como obreiro aprovado que não tem que temer, mas que saiba manejar bem a palavra da verdade. Homens que falavam a língua de Deus, homens que curavam, homens que, através da palavra que Deus colocava na sua boca, alegravam os corações de milhões de pessoas. E eu cheguei a conhecer alguns homens de Deus, da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, e era uma maravilha. Eu tinha o prazer de caminhar para a igreja, porque existia naquele tempo da década de 80 disciplina, educação, comportamento, sinceridade para com Deus. Existia a manifestação do poder de Deus caindo nos corações das pessoas. E as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. As pessoas falavam línguas, as pessoas sentiam a alegria do Espírito Santo, porque naquela época, na década de 80, para trás, o Espírito Santo estava em primeiro lugar. E o próprio Jesus, ele deixou bem claro, antes de subir para o céu, ele disse: eu vou para o meu Pai. Se eu não for para o meu Pai, ele não enviará o Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com vós até a consumação dos séculos. E é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu fico triste de ver esses homens ocupar lugares
que eles não vão poder fazer nada. Há 49 anos eu estou em cima dessa terra. Quando eu comecei a entender política, a única coisa que eu observei é nego entrar na política pobre e ficar rico. Ter 2 mansões, gastar passagem de aviões, receber propina. E até o dia de hoje, Brasília é o ninho de Satanás. É onde a corrupção, tudo que não presta acontece lá dentro. Quem entra para a política tem que aceitar a baixaria que existe lá há séculos. Não adianta você, pastor, presbítero, dizer que você vai fazer alguma coisa lá dentro, que você não vai fazer nada. Você vai deixar de ser homem de Deus e vai passar a ser um instrumento de zombaria. Você vai passar a ser um hipócrita, você vai passar a ser um mentiroso, você vai passar a ser uma pessoa ingrata a Deus. Por quê? Porque Deus, ele se preocupa com a alma da pessoa. Ele se preocupa em tirar a pessoa da lama, do poço profundo, da desgraça. Deus se preocupa de libertar o homem e de dar uma nova vida para ele na terra e salvar a alma dele para ele morar no céu. Mas, infelizmente, se a gente não lê a Bíblia, a gente se torna um cego. E a Bíblia diz: pode um cego guiar outro cego? Se a gente não lê a Bíblia, nunca vamos entender o querer de Deus e a vontade de Deus. Se a gente não lê a Bíblia, como nós vamos tirar do nosso coração aquilo que Deus não se agrada? A Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque testifica de mim. Dela terei todo cuidado de ter a vida eterna. Então, se você não lê a Bíblia, você nunca vai entender o que está acontecendo na sua volta. Você que é pastor, presbítero, diácono, quer entrar para a política, você vai ser um cego, você vai ser um instrumento de zombaria, você vai ser um hipócrita e um mentiroso. A única coisa que você vai ter é um salário que o diabo vai te dar lá dentro, para você mentir, para você desviar verbas, para você enganar o povo. Você quer fazer alguma coisa pelas pessoas? Eu vou te ensinar uma coisa. Jesus chamou 12 homens para ser seus discípulos. E ele disse uma coisa: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
Outra coisa, quando Jesus fazia um discurso que ele era o pão da vida. Aquele que não come a sua carne e não bebe do seu sangue não tem parte com ele. E muitos dos discípulos, que eram 70, né? 58 achou aquele discurso muito duro e voltaram para trás. E Jesus falou para os 12: queres vós ir também? Aí Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para onde iremos nós? Que só tu tem palavras de vida eterna. O discurso de Jesus era um discurso de repreender a pessoa para a pessoa se despertar do seu erro. Tanto eu como qualquer um ser humano da face da Terra. Então, na minha opinião, esses homens que se diz ser pastores, eles são mesmo os fariseus, os hipócritas, que naquela época de Jesus tinha os fariseus que conheciam a verdade, mas infelizmente enganava o povo dentro da casa de Deus, fazendo as coisas nas escondidas ou torcendo a palavra, falando somente aquilo que agrada o povo. E Deus manda que o pastor, o presbítero, seja quem for, pregue o que ele quer, porque o homem tem que largar o pecado. Então não adianta você querer pregar para o mundo aí fora e a sua casa uma bagunça, uma desordem, não tem disciplina, não tem educação. Você não está fazendo aquilo que Deus quer. Assume a sua identidade. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. E eu falo com convicção. Como cidadão brasileiro, como um homem comum. Eu já falei nos meus vídeos que eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de cantar. E eu leio para aprender. E eu preciso aprender cada vez mais. Deus me deu uma mente para me pensar, raciocinar o que é o certo e o errado. Eu conheço a política. Eu nasci no tempo da ditadura. E tem tanto podre debaixo do tapete que só o sangue de Jesus. Um pastor, seja quem for que entra para a política, ele é pior do que estão lá dentro. Porque os que estão lá dentro estão cegos, não conhecem a verdade. Talvez se conhecer, eles largam até o cargo para ficar perto de Jesus. Mas os que conhecem a verdade querem se lambuzar na lama, sabendo que lá é um ninho de cascavel, sucuri, anaconda. Lá nego entra para política mesmo, é para ganhar dinheiro. Se for possível, até mata. Destrói tudo para poder sentar numa cadeira. Para mim é uma vergonha de ver dois pastores famosos, conhecidos no meio do povo de Deus, virando chacota, virando instrumento de zombaria. Já perdeu a unção de Deus, já perdeu, Deus já se afastou deles.
Porque Deus é santo, santo, santo. Deus ele não precisa da televisão para transmitir o evangelho, não. Ele precisa de mim, de você. Através de você, Deus pode ganhar 5, 10 mil almas para o reino dele. Mas, logicamente, eu e você temos que pagar o preço. Não é de barriga cheia que a gente vai fazer a obra de Deus. Não é vivendo na carne, na vaidade, nas consciências da carne que você vai fazer a obra de Deus. Você tem que buscar a palavra de Deus para saber o querer e a vontade de Deus, renunciar à sua carne. Você tem que jejuar para matar essa carne. Você tem que ler a Bíblia, se humilhar diante de Deus. Para Deus se manifestar a você, porque Ele é santo. O Criador dos céus e da terra, Ele é santo. Ele não é uma imagem, Ele não é Buda, Ele não é Maomé, Ele não é pai de santo, Ele não é o Papa. Ele é o Deus que criou todo mundo. E todo o mundo vai dobrar o joelho perante a Ele no dia do juízo. Deus não chamou o homem para ser pastor, para estar lá dentro da política, engordando que nem um porco, mais na carne do que no espírito. Tem que sujeitar os seus superiores lá dentro. Tem que fazer o que eles querem. Aí fica enganando o povo que vai fazer projeto, que vai melhorar isso. Tudo mentira. A política, bem dizer, quem está no comando dela é Satanás. É ele que governa os políticos. Sabe por quê? Porque o dinheiro muda o homem. O dinheiro transforma o homem. Se o homem é bom, ele passa a ser mau. Porque ele acha que é poderoso. Eu vou te dar um exemplo aqui que Deus precisa mais de você do que você na televisão. Porque a televisão, ela não combina com Deus. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Você pega uma televisão e liga ela. O que você vê na televisão? Você vê o que está aparecendo mais no tempo moderno agora, banda de moleque, que incentiva o jovem a ir no banheiro tocar uma poeta. Você vê homens mexendo com droga, apresentando as suas armas, incentivando a criança, a juventude, trocar tiro com a polícia, enfrentar a polícia. A televisão incentiva você, eu, trair a mulher. A televisão incentiva a juventude se fornicar, fazer sexo fora do casamento. A televisão incentiva o homem a roubar. Tudo que se passa, novela, com seus adultérios, fornicação, mentira, filme violento, as imprensas, ela ganha fortunas só com a sua miséria, com a miséria do povo. Tu ganha 2 tiros na cara, tá estendendo, tá a imprensa lá, divulgando, ganhando ibope. Por causa de quê? Por causa de quê? É o trabalho dela.
Vocês podem ver esse programa que passa na Band, Pânico. Ali só tem baixaria. É um programa divertido. Fala um sacanagem, mostra a mulher pelada. Todo momento você tá vendo a bunda de uma mulher bonita na televisão e o homem fica doido. Daqui a pouco tá 1 hora no banheiro tocando poeta. Aí você vai dizer que Deus se mistura com a televisão. A Bíblia fala que não pode sair água doce ou água salgada. Ou da torneira sai água doce ou sai água salgada. Se você ler a Bíblia, você vai saber onde está. Então esses homens que estão na televisão, ontem o pastor ficou com medo de falar a realidade. Que a japonesa entrevistou ele dizendo: vocês acham que o gay, vocês acham que o homem virado vai para o inferno? Eu não sei. Todo ser humano, seja eu, começando comigo, seja qualquer um ser humano que esteja fumando ou bebendo, ou adulterando, ou fornicando, ou roubando, ou matando, ou fazendo aquilo que é desagradável a Deus, se ele não se consertar, ele vai para o inferno, incluindo eu. Porque a Bíblia é a espada de dois gumes, ela corta para lá e para cá. Se eu não me consertar, eu vou para o inferno. Se o homem está enchendo a cara de bebida, ele sabe que a bebida vai matar ele, ele sabe que o cigarro vai matar ele sabe que a maconha vai matar ele sabe que a cocaína vai matar ele sabe que o extra vai matar ele sabe que se ele se prostituir, ele vai morrer, por causa de que pode pegar uma AIDS a qualquer momento. Se ele transa por outra pessoa que não seja feminino, é problema dele. Se ele não se consertar, vai descer para baixo. Para cima só vai morar os santos, os lavados e remidos no sangue de Jesus. Não adianta. A Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira. Não adianta eu querer tampar o sol com a peneira. Todo homem que entra por um caminho errado, ele sabe que tem que pagar as consequências dos seus erros. O homem que toma a atitude de fumar droga, ele sabe que a sociedade vai desprezar ele sabe que a polícia vai estar de olho nele, ele sabe que a qualquer momento ele pode ser preso ou até morto pelos seus próprios colegas que vendem a droga para ele. Essas mulheres que vocês vêem na televisão botando a bunda de fora, essas coisas, são as mulheres burras, umas mulheres que infelizmente, entendeu? Não tem no futuro moral e autoridade para chamar a atenção de um filho, de uma filha. Que o filho e uma filha vai dizer para ela quem é você. Vai chamar ela de vadia, de piranha, safada. O que o ser humano planta aqui, ele colhe no futuro. Você gosta muito de comer mulher pra caramba? Cuidado, uma delas vai estar com o selo da AIDS para te carimbar. Quando você pensar, você já está morrendo e vai descer para baixo. Você rouba, gosta de roubar, andar com roupa de marca, relógio de marca. Meu filho, a gente tem essas coisas trabalhando. Agora você acha que Deus vai passar a mão por cima da sua cabeça? Vai chegar a hora que você vai descer para a vala ou para a cadeia.
Não adianta. É a mesma coisa, se eu traio a minha esposa, amanhã eu vou sofrer as consequências. Então a Bíblia chama a atenção do homem para o homem tomar vergonha na cara. A Bíblia chama a atenção do homem. A Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio, morno, ou vomitar-te-ei da minha boca. Hoje em dia as igrejas se tornaram comércio. Pede mais dinheiro do que outra coisa. E eu pergunto, para onde vai o dinheiro que é recolhido? Para onde vai? O que eles fazem com esse dinheiro? São milhões que entram no banco todo mês. Jesus só quer o coração. Não. Jesus quer a sua mente, a minha mente. Para tirar os pensamentos negativos, para falar a verdade, nós homens pensamos muita coisa. E quando passa uma mulher na rua, ou quando a gente vê uma mulher na televisão, com a bunda de fora, fica gravado aqui, ó. E daqui a pouco, na hora do banheiro, quem sabe, uma poetinha, né? Cometendo, se o homem for casado, está cometendo o adultério. Porque ele é casado, mas está pensando no homem. Se o homem é solteiro, ele está fornicando. As igrejas não falam nisso. As igrejas só falam que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai fazer você feliz. Mas o pecado oculto só vai te destruindo aos pouquinhos. Quando você desce a sepultura, o diabo agarra a tua alma e leva para o inferno. Hoje em dia, infelizmente, todo mundo está casando e se separando. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você se separou da sua mulher e está vivendo com outra, e a sua mulher é viva, você está em adultério. Se a mulher se separou do marido e está vivendo com você, e o marido é vivo, você está no adultério. Você já leu lá em João 4 que Jesus fala para aquela mulher samaritana, vai, chama seu marido e vem cá. E aquela mulher respondeu, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela, disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos. O que agora tem, esse não é seu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher disse para Jesus, Senhor, vejo que tu és profeta, nosso pai adorava neste monte, vós dizes que é em Jerusalém, lugar onde deve adorar? E Jesus respondeu para ela e disse, mulher, crê que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, vós adoreis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. E o Pai procura estágios que assim adore. Deus é Espírito, e importa os que o adorem e adorem Espírito em verdade. Então não adianta enganar, dizer que Jesus só quer o coração. Jesus quer sua mente, quer seus olhos. Em vez de nós ficar prestando atenção em tanta porcaria que passa na televisão, nos destruindo nossa alma, nós está lendo a Bíblia, nós está orando, nós estamos cultuando a Deus. A gente pega com nossos olhos, pega com nossos ouvidos, ouvindo conversa fiada dos outros, os outros falando mal do outro irmão, falando mal da vida dos outros, e você fica se contaminando, dando atenção a uma pessoa que verdadeiramente a alma dele já está caminhando para o inferno,
Porque a Bíblia diz que a língua é como um palito de fósforo, acendeu, pode incendiar uma fogueira. Muitas das vezes nós emprestamos nossos ouvidos para ouvir e às vezes falamos aquilo que Deus não se agrada. Vamos se vestir decentemente como cidadão comum, dar o respeito para ser respeitado. As pessoas aceitam Jesus e acham que vai para o céu. Tem muito crente descendo para dentro do inferno. Infelizmente, é a realidade. Se a gente lê a Bíblia, a gente fica envergonhado, dá vontade de enfiar nossa cabeça dentro de um vaso cheio de bosta. Porque é tanto erro que a gente tem, e em vez de nós ir para a igreja chorar nos pés de Cristo, se humilhar, pedir perdão, confessar os nossos pecados, conforme diz lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face, se converter de todos os seus maus caminhos, então ouvirei do céu e sararei a sua terra. Não adianta. As pessoas vão para a igreja só para receber bênção. Vão interessados só para receber, achando que Jesus é empregado dele, é esparro dele, achando que Jesus é otário. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba, Deus não deixa escarnecer, o que o homem semeia ele vai colher. Deus está deixando tudo no juízo final. Aí no juízo final que a gente vai ver as nossas mentiras, nossas hipocrisias, todos os erros que nós praticamos desde a nossa adolescência. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus deu o brado lá na cruz dizendo: Pai, está tudo consumado. Receba o meu espírito. Deus fez a parte dele, dando seu único filho para morrer numa cruz. Jesus fez a parte dele, apanhou, carregou uma cruz pesada e foi morto nessa cruz para te dar vida e para me dar vida. Agora o Espírito Santo está fazendo a sua parte. O Espírito Santo está convertendo o homem do pecado e da justiça e do juízo, para o homem se arrepender. Se você ora para Jesus enviar o Espírito Santo ele vem, ensina você, fixa na sua mente a palavra de Deus, te orienta em tudo que você deve fazer. Mas se a gente gosta do pecado, se a gente gosta de adulterar, de beber, de fumar, de estar na frente da televisão vendo novelas, vendo os filmes violentos, assistindo a desgraça dentro dos repórteres, se a gente gosta de andar bem à vontade, quase pelado, o Espírito Santo não encontra lugar. O Espírito Santo chora, intercedendo por nós. A palavra de Deus, ela é real. Ela não é um livro comum. Como o apóstolo Paulo disse, ela é poder de Deus na vida daquele que crê. Tem uns que têm uma fé sobrenatural, tem uns que têm uma fé inabalável, mas tem outros que têm pouca fé. Tem outros que, coitado, nem fé tem. Por isso que Jesus falou
o semeador saiu a semear. Hoje eu compreendo isso. Algumas sementes caíram na beira do caminho, vieram as aves do céu e a levaram. Outras caíram nos espinhos, e os espinhos sufocaram. Outras caíram nos pedregais. Não tinha sol, não tinha raiz profunda, secou. E outras caíram em boa terra. As pessoas na beira do caminho ouvem a palavra com alegria. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória e recebe. Mas quando vem a luta, logo se desviam. Assim diz a palavra. Outras caíram nos espinhos, mas os cuidados desse mundo, né? Seu carrão, sua moto, sua casa bonita, né? Festas e mais festas. Não tem tempo de consagrar a vida para Deus, não tem tempo de buscar o Senhor com sinceridade. Aí sufoca a palavra, aí só fica aparência de evangélico. Outras que caem nos pedregais, tá entendendo? Que caem nos pedregais, não tem raiz profunda, quer dizer, não estão na igreja por estar. Não tem um alicerce firme com Cristo. Entendeu? Vindo as lutas, as tribulações de vendaval, logo se queimam. É mais aqueles que caem em boa terra. Esse produz 50, 100, 150. Só multiplica. É uma pessoa abençoada. É uma pessoa cheia da graça. É que nem Jesus falou também das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas e suas vasilhas cheias de azeite. O que a palavra de Deus diz? Lâmpada para meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. As prudentes estavam com o coração cheio do Espírito Santo, renunciando esse mundo. O que é o mundo? As coisas que vêm atrapalhar a sua vida espiritual, as coisas que você vê, que você fala, que não é para falar, a maneira que você senta, a maneira que você veste, tudo é anotado por Deus. Se você lê a Bíblia, se você jejuma, se você ora, não faz isso. Acha que adorar a Deus é ir para a igreja 8 horas, bota o bumbum lá no banco, esquenta o bumbum, canta os hinos, o pastor lê um versículo e acabou. Para falar a verdade, as pessoas nem sabem adorar a Deus. Ou talvez não sabem nem orar. Porque o próprio Jesus disse isso: pedi, pedi, não recebeis porque pede mal. As loucas só levaram a sua lâmpada acesa. O coração estava treva pura, cheia de imundície, não tinha conhecimento, não tinha um óleo que era o Espírito Santo, não buscava o Espírito Santo. Só tinha na mente a lembrança que o pastor falou aquela palavra, que o pastor disse, ele é lindo. Ah, o pastor é um anjo de Deus. Você vai para o inferno junto com ele. Porque só prega aquilo que você gosta, o que você quer ouvir. Hoje, olha na sua volta. O que nós estamos vendo? As igrejas falidas, mortas espiritual. Está que nem o vale de ossos secos. Deus disse para Ezequiel: poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus falou para Ezequiel: profetiza
a esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E eis que porei o Espírito em vós e viverei. E quando ele profetizava, se fez um ruído, um reboliço, e os ossos começaram a se juntar um com o outro, e se formou um exército imenso. E Deus falou para Ezequiel: é toda a casa de Israel. Perderam as esperanças, secaram vossos ossos. Estava seguindo outros deuses, adorando outros deuses, fazendo tudo aquilo que o diabo gosta. Por isso que estavam mortos espiritual. O mundo oferece muita coisa para a gente. E o diabo está pronto para ajudar. Porque a sua alma é preciosa para Jesus. Mas para o diabo também é. Porque se você descer para dentro do inferno, você vai ser torturado dia e noite. Vai ter sede, fogo no seu corpo. Cada demônio vai querer tirar uma casquinha de você porque você não deu valor a Jesus Cristo e o seu sacrifício. Abraçou mais a vaidade, as coisas desse mundo, do que a Jesus Cristo. O dinheiro falou mais alto, pastor. E você deixa de pregar a verdade, achando que está enganando todos. Você está enganado. Você só está enganando a você mesmo. E o seu sofrimento no inferno será 3 vezes pior do que de uma pessoa comum, porque você teve a responsabilidade na mão e não cumpriu. Achou que estava enganando a Deus e o povo. E é por isso que a maioria dos pastores hoje se tornaram instrumento de zombaria. A maioria dos pastores tem tudo filho preso na cadeia, nas drogas, na prostituição, e quer passar uma imagem para as ovelhas que a sua casa é uma paz, uma alegria. Mentira. Se você não colocar o Espírito Santo na frente, não se humilhar nos pés de Jesus, sua casa será um inferno. Porque presta bem atenção. Se a gente não dá lugar a Jesus, quem entra no nosso coração é o demônio. O próprio Jesus falou: quando o Espírito sai do homem, procura lugar no deserto, não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Encontrando a casa varrida, leva com ele 7 espíritos, e o último é o pior. Comportamentos agressivos, modos diferentes. Aquilo que ele não fazia, passa a fazer. Se ele não roubava, passa a roubar. Se ele não fumava maconha, passa a fumar. Se ele não matava, passa a matar. O coração do homem se torna tenebroso. Então vocês entenderam que Deus não faz parte com a televisão. A televisão, para mim, a televisão é um lixo. Para mim, a televisão é um vaso cheio de bosta. Sabe o que é um vaso cheio de cocô? É a televisão. Fede de pecado, de hipocrisia, de mentira, de engano. Eu falo a verdade. Eu tenho umas filhas que gostam de televisão. Eu já falei para minhas filhas: assim, quando Deus me levantar, me pôr de pé, a televisão ela sai de dentro de casa. Que é um Deus, é uma imagem que fala. Está em Apocalipse. Tá? Para eles se preparar, ainda bem que elas estão crescendo. Com 18 anos, cada um vai caçar o seu caminho. E eu espero que Deus me dê vida, a minha e minha esposa, para a gente fazer alguma coisa para Deus. Tirar uma moça da prostituição, tirar um jovem das drogas, da mendigança, visitar um hospital onde as pessoas estão abandonadas, os asilos, onde muitos pais, muitas mães deram a vida pelos filhos.
e os filhos ingratos jogam as mães e o pai no asilo. Eu quero fazer alguma coisa para Deus, sim. Pregar no culto ao ar livre, louvar, glorificar. É o que eu gosto de fazer. Mas se eu voltar para Jesus, eu tenho que renunciar à minha carne. Eu não vou ficar dividido, eu tenho certeza. Porque a própria palavra, ela vai me corrigir, ela vai me chamar a atenção. O que eu devo fazer, o que eu não devo. E se eu aceitar Jesus, eu tenho que ser submisso a Jesus. O querer de Jesus, a vontade de Jesus, e não a minha vontade, minha maneira de pensar, porque em Isaías 55 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Ou você é de Deus, ou você não é. E se você não é de Deus, fica quieto. Se você é de Deus, paga um preço na carne, para que a unção de Deus e as palavras de Deus tenham poder na sua boca para converter a alma. Agora, se você vive dividido, não seja como os fariseus, entendeu? Falam e não praticam. Então fiquei envergonhado com o que eu assisti ontem, domingo, na televisão. Esse moço que está com 30, 43 anos por aí, no início era um homem espiritual, era um homem de Deus, pregava. Mas o dinheiro falou mais alto. Tem outro pastor também, que é do Rio, quando ele era pobre, pegava seu ônibus, ele era um homem de Deus. Ele pregava a verdade. Mas depois que o dinheiro aumentou na sua vida, ele liberou. Como é que pode as igrejas, Assembleia de Deus, liberar tudo? E tá uma pouca vergonha as igrejas chamadas Assembleia de Deus. Melhor você ser de Jesus. Se na sua igreja não tem disciplina, se as crianças são rebeldes, correm para lá e para cá, se há conversação dentro da igreja, não tem educação, se prega só abobrinha, reúne com o seu marido, reúne com a sua esposa e com seus filhos, faz um culto em casa, que você está ganhando muito mais do que você está compartilhando com o erro diante dos teus olhos. Você vê lá, foi catucar a onça com vara curta, achando que está no poder. Olha a manifestação do povo do mundo, das pessoas. Por isso que Jesus falou, os filhos das trevas são mais prudentes do que os próprios filhos da luz. Então o povo está dizendo, renuncia, racista, preconceituoso, vai falar aquilo que Jesus não mandou falar. E está no lugar errado. Ele é para pregar nas favelas, nos lugares mais humildes, que tem muitas almas precisando ser libertas das drogas. Mas não. Quer fazer docinho com os outros, sem a direção de Deus, sem a unção de Deus, aí quebra a cara. Por que Jesus elogiou os filhos das trevas? Porque eles colocam ordem. Hoje, se você, minha senhora, meu senhor, vai numa igreja para ouvir a palavra de Deus, você vê criança andando dentro da igreja, criança subindo no banco, ainda mais nessas igrejas Assembleia de Deus e Deus é amor. É o que você vê mais essas bagunças. Né? O pastor não tem autoridade para chamar a atenção. Se chamar a atenção, o pai, a mãe fica com a cara fechada. Tá entendendo? Apoia
a rebeldice, a falta de educação dos filhos. Hoje as igrejas, hoje está uma bagunça. É uma realidade fora de série. E a tendência é piorar. Isso já é um início de uma perseguição que a igreja vai sofrer. Tem muitas pessoas dizendo que tem Jesus, que vai morar no céu. Mas quando começar a perseguição contra o povo de Deus, muitos vão pular fora. De 1 milhão, se ficar 10 mil, é muito. Porque vão ser perseguidas, as portas das igrejas vão fechar para se cumprir a palavra. E para você saber que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei e Deus concedeu. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juiz sobre Israel. Desde o princípio do mundo, Deus sempre quis estar no controle na vida do homem. Mas o homem sempre quis sair fora. O homem sempre fez besteira. Se você ler a história de Adão, a história de Abraão, às vezes você vê a guerra lá na Palestina, os judeus com o palestino morrendo criança, homens e mulheres. Você não entende por que essa guerra dura até o dia de hoje. Foi a precipitação de Sara com Abraão, que Deus tinha mandado, entendeu? Deus tinha falado para Abraão que ele teria um filho, da estranha de Sara. E Sara ficou tão ansiosa, desejosa, que quis ajudar Deus. Deu as servas dela para Abraão deitar-se com ela, para poder dar o filho para ela. E Abraão sabia que era da estranha da Sara que ia sair a criança, o herdeiro. Tá entendendo? Mas ele olhou, viu aquelas lindas moças, serva trabalhando, esqueceu de Deus e passou o cerol. E as consequências de hoje em dia é briga entre judeus e palestinos. Abraão pecou, Eva pecou, foram precipitados. Porque a maioria dos pastores pegam a Bíblia e começam a enfeitar a Bíblia. E Abraão, o pai da fé, foi o homem da fé. Mas não usou a cabeça na hora que tinha que usar. Porque se Deus falou para ele que ia dar um filho para ele da estranha da Sara, ele tinha que aguardar. Ele tinha que repreender Sara. Ele não repreendeu Sara. Ele tinha que falar: não vou fazer isso. Eu vou orar ao meu Deus. Entendeu? Que ele falou que é de você que eu terei um filho. Não é de escrava nenhuma. Ele fez isso? Negativo. Ele foi papando as escravas até que uma delas concedeu o filho a gás. E hoje essa luta que você vê na Palestina, com judeus, palestino com judeus. Adão, Deus falou para Adão no início: de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos da ciência do bem e do mal. No dia que dela comer, certamente morrerás. O que aconteceu? Deus falou para Adão e Eva. Como o diabo sabia que a Eva era uma pessoa mais frágil,
Esperou a oportunidade de lançar sua semente no coração. E Eva deu ouvido. Você tem que pedir a Deus para ungir seus ouvidos, para você não dar conversa para as pessoas erradas. Senão pode valer até a sua vida. E o que aconteceu? Pegaram do fruto que não era para pegar. E aí? A glória de Deus saiu deles. A natureza se revoltou e eles foram expulsos do paraíso. Pagaram um preço muito caro. Às vezes você, na internet, você vai lá na Etiópia e é verdade. A besteira que Noé fez, ele sendo o cabeça, depois que a chuva parou, os 40 dias e 40 noites, ele sendo o cabeça, ele tinha que reunir a família, orar a Deus, fazer uma consagração e esperar uma resposta de Deus para Deus dar direção para cada um filho dele seguir o seu caminho. O que ele fez? Despachou os filhos, plantou uma vinha, embebedou-se e ficou pelado. O menino inocente, né? Foi procurar o pai. Chegou lá, viu o pai peladão. E aí? Aí o Cã foi lá, chamou seu irmão. Seu irmão veio com cobertor e cobriu a nudez do pai. Quando o pai acordou e soube dessa situação, amaldiçoou Cã. E hoje, quem sofre é o povo da minha cor, na África. Um terço desse povo é amaldiçoado, passa fome e necessidade. Você pode acessar lá a Etiópia, você vê. Por causa de quem? Por causa de Noé. Deus salvou ele, mas depois ele fez besteira. Todo homem faz besteira. Você vê Davi, segundo o coração de Deus, pecou contra Deus, matando o capitão e tomando a mulher como sua esposa. Adulterou. E Deus falou isso. Tu fez isso no oculto, mas eu vou revelar perante o sol. E todas as nações da terra sabem do pecado de Davi. Certo? Então vocês podem ver aqui que desde o princípio o homem vem pecando. Homens que foram chamados por Deus. Homens que conversaram com Deus. Homens que andaram com Deus. Fizeram depois merda na vida. O povo de Israel, você pode ver aqui em Samuel capítulo 8, o povo de Israel tinha conhecimento que Samuel já estava ficando velho, cansado, esquerosado, e que Samuel tinha colocado 2 filhos para ser juízo sobre Israel. Mas só que os filhos não andavam no caminho de Samuel. Samuel era um homem santificado, um homem de fé, um homem que renunciava à sua própria carne para fazer a vontade de Deus. Mas só que na sua já velhice, o Samuel achou que seus filhos estavam capacitados para assumir responsabilidade como juiz sobre Israel. Como eu, como você, como outros, somos muito observados, principalmente pelos invejosos, pelos preguiçosos. Nós somos observados pelos invejosos e preguiçosos. Aí chegaram perto de Samuel e disse a Samuel: nós queremos um rei, porque todas as nações da terra têm um rei.
E seus filhos não andam no seu caminho. Não faz a vontade de Deus. E Samuel olhou assim, não entendeu, ficou chateado e foi orar. Para você ver que Deus falava com Samuel. E Deus falou para Samuel: Samuel, ouve o povo e faz o que o povo quer. Mas dá um esclarecimento para eles. Eles estão me rejeitando a mim e não a você. Para ter um rei. Agora você vai dizer tudo aquilo que eu te falar. Explica para eles, se eles querem um rei, eles vão ter um rei. Mas só que os reis vão governar o seu país, o seu lar e os seus filhos. O rei que governar Israel vai tomar os seus filhos para ser empregado, fabricar armas, roda de carro, as suas filhas para ser cozinheira, padeira, as lavouras do campo vai ser tomada de vocês, quase tudo. Tudo que vocês tiver, vocês vão ser cobrados, vão pagar, vão dizimar, bem dizer para eles. São os impostos. Então o povo de Israel, ouvindo isso, ficou chateado com Samuel. Olha, Deus sempre quis estar no controle da vida do homem. Muitos homens perderam a sua vida porque escolheram o caminho mau. Muitas mulheres, muitos jovens, perderam a sua vida porque escolheram o caminho mau. Há caminho que parece bem aos olhos dos homens, mas o final, para falar a verdade, inferno. Jesus disse: a porta é larga, espaçoso o caminho, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos que encontram. Se você quer morar no céu com Jesus, você tem que renunciar à sua carne. Se você quer fazer a obra de Deus, você tem que renunciar à sua carne. Não deixa ter rei dentro da sua casa. O único rei que pode estar no centro da sua casa é Jesus Cristo. Pastor é só para orientar você dentro da palavra. E você tem que prestar atenção, porque o próprio Jesus diz: examine as escrituras, porque testifica de mim, dela terei todo cuidado para ter a vida eterna. E o próprio Jesus falou em Mateus 24, dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ouvirei rumores de guerra, fome, terremoto em diversos lugares, mas tudo isso são princípios de dores. Então, se você não lê a Bíblia, você é cego. Se você não lê a Bíblia, você não vai entender o querer e a vontade de Deus. Se você não lê a Bíblia, eu vou falar para você, você nunca vai entender o que Deus quer contigo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examine as Escrituras, porque dela tereis a vida eterna. Como diz no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quando fizer prosperará.
Deus sempre quis estar no controle da vida do homem. Certo? Aceitar Jesus não é ir para o céu. Aceitar Jesus não vai entrar pelas portas do reino de Deus. Quando você aceita Jesus, você está reconhecendo que você é um pecador. Você está reconhecendo os seus erros. Você está arrependido. Você está fracassado. E agora você quer um Deus santo e puro para governar sua vida. Você tem a ajuda de Deus, tem de Jesus e do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora em oculto teu Pai te ouvirá. Então ali quando tu aceita Jesus na igreja e vai para casa, aí antes de dormir você dobra o joelho no chão e diz, Jesus, eu te aceitei como meu Salvador, libertador e dono da minha vida. Sei que quando eu governava a minha vida era uma miséria, era uma merda, era uma porcaria. E eu só fazia as coisas que entristeciam o Senhor e o teu Espírito. Mas agora eu quero ser uma nova criatura, com pensamento positivo, com um olhar fixo, com uma fala, um novo cântico na minha boca, com o coração liberto da mágoa, tristeza, angústia, ódio, porque se você tiver isso no coração, tu não entra no reino do céu de maneira nenhuma. Então você tem que pedir a Deus, Deus me liberte dos maus pensamentos, das palavras torpes, me liberta da minha mágoa, da decepção, tristeza, angústia, revolta que tiver no meu coração. Limpa meu coração, lava o meu coração. Que os meus membros que eu usava para roubar, para matar, para atirar, para fumar droga, para beber, para tocar poeta, seja o que for, hoje eu quero que essas mãos sejam abençoadas, para que o Senhor coloque a sua debaixo da minha e venha curar as pessoas. Antigamente eu era maldição quando eu não te conhecia. Agora eu quero ser uma benção. Então, tudo isso você tem que conversar com Deus. Buscar libertação. Tem pessoas que aceitam Jesus. Eu quero que Jesus me dê um carro. Eu quero que Jesus me dê um apartamento. Ué, dependendo da sua capacidade, se você estudou, se você se esforçou, tudo isso você não se preocupa não, porque o próprio Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas ele vai te abençoar de acordo com a sua capacidade. Suponha, se eu parei numa quinta série primária, se eu buscar a Deus, ele pode me capacitar para me trabalhar dia e noite, para me construir um barraco, tal. Agora, aceitei Jesus, quem vai me dar a mansão, o carro do ano? Né? Ele vai me dar de acordo com a minha capacidade. Certo? Agora, se você se formou, estudou, entendeu? Tem um bom emprego, Deus vai te abençoar na sua caminhada, no seu emprego, vai te dar sabedoria, vai te dar uma direção e você vai comprar a casa bonita, o apartamento bonito que você quer, você vai ter seu carro, por quê? Porque você se esforçou na terra. Agora entra um analfabeto dentro da igreja, aceita Jesus, quer ficar rico. Quantos aí que estão fazendo merda, besteira? Como o outro falou, eu era família pobre, eu vendia chinelo. Hoje está fazendo maior besteira, depois dos 43 anos, fazendo besteira. Uma, deixou a televisão entrar dentro da igreja, que a televisão, como falei, é um vaso de bosta, fede, só tem imundice. Outra, vai num programa, deixa um programa entrevistar ele, Pânico.
Pânico é um programa gostoso para quem gosta, mas só passa baixaria. Então, um pastor sendo entrevistado, ele está no mesmo nível do programa, uma baixaria danada, é uma pouca vergonha isso. Certo? É uma pouca vergonha. Certo? O dinheiro está falando mais alto. Né? Se lembra quando Jesus foi jejuar 40 dias e 40 noites? Quando ele terminou, Satanás apareceu para ele oferecendo riquezas. Ofereceu no mundo. Aí Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Adorará somente a Ele. Só Ele servirá. É como eu já vi na internet escrito errais porque não conheceis as escrituras. As pessoas não lêem a Bíblia. As pessoas têm a Bíblia como desodorante. Só pega a Bíblia no domingo. Não lê a Bíblia. Não estuda a Bíblia. Não busca orientação do Espírito Santo. Aí amanhã está pagando um mico. Está passando vergonha. Para mim é uma vergonha. Né? Hoje em dia, para mim ir à igreja, tem que saber quem é o pastor que está lá. Porque sair da minha casa para escutar porcaria que não edifica a minha alma, porque a minha alma tem fome da palavra de Deus. Os meus lábios têm sede de glorificar a Deus. Os meus olhos querem olhar para cima e contemplar o invisível e adorar, que é o nosso Deus. A minha mente quer ter paz. O meu coração quer ser liberto. Que eu me conheço por fora, mas quem conhece meu coração é Deus. Agora eu quero estar dentro de uma igreja onde tem um homem de Deus. Homem de Deus com autoridade, com sabedoria e cheio do Espírito Santo. Não umas porcaria que eu já conheci. Que brincadeira. Prega uma coisa, os filhos dentro de casa são rebeldes. Deixa os filhos fazer o que quer. Ah, vai enganar os outros. Aqui na terra, graças a Deus, que Deus tem me dado a capacidade. A única responsabilidade com o meu trabalho, com a minha esposa e meus filhos. A não ser que Deus mande eu entrar em uma igreja. Se Ele me revelar, você vai entrar nessa igreja, vai ficar aí, porque eu vou fazer uma obra contigo, aí é diferente. Mas eu entrar em qualquer igreja aí, não. Eu tenho esperança nessa palavra aqui, ó. Ela é a única que liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ela é a única que mata a sede do homem. Ela é a única que alimenta o homem. Ela é a única que dá paz, alegria, tranquilidade para o homem. Ela manda você ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Vigiar e orar para que não caia em tentação. E ela diz assim, ó, me honra que eu te honrarei. Então é a Bíblia. O homem é falho. Eu sou falho. Os homens é falho. Entendeu? Então cada dia da minha vida eu tenho certeza que eu tenho que me consertar com Deus. Não adianta eu usar um terno, gravata, querer falar bonito, querer ser inteligente demais, certo? E apoiando o próprio pecado no coração. O pecado é para sair do nosso coração. Quantos estão adorando homens em vez de deixar de adorar a Deus? As igrejas estão lotadas. Mas eu te digo uma coisa, o Espírito Santo está do lado de fora chorando, porque eles colocaram a televisão dentro da igreja. Como Jesus falou, hipócritas, me honro de lábios, mas o coração está longe de mim. E Jesus fala nas folhas de Mateus o seguinte, ele diz assim, e amanhã me dirão, Senhor, em teu nome fizemos sinais e maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, ressuscitamos mortos, demos a visão cego falar, o mudo ouviu o surdo.
curamos paralíticos, fizemos sinais e maravilhas. E Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, porque praticaste a iniquidade. Eu sou um pecador. Eu tenho esperança de ser liberto. Eu tenho esperança de ainda sentar numa igreja com a minha harpa cristã, cantar os hinos da harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde o muro de puros raspe e as ruas de ouro e cristal. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança de dar um glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, santo, 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 o Senhor dos Exércitos. Eu vejo na televisão, já vi na televisão, aqui na internet mesmo, as pessoas quando não têm Jesus, elas são tão inteligentes, faz tanta coisa para os outros rir, mas quando entram na igreja não dão um glória a Deus e aleluia. E não sabe nem agradecer a Deus pelo dia de hoje. São pessoas que enganam a si mesmo, falsa consigo mesmo. Porque a igreja de Deus é festa. A igreja de Deus é alegria. Mas não é essa festa de bolo, coxinha. Não é essas coisas não. A festa é falar mistério com Deus, sentir a presença do Espírito Santo, glorificar a Deus, entregar recado de profecia, ter visão de Deus, ter os 9 dons que Deus tem preparado para dar para quem busca. Festa espiritual. A casa de Deus é lugar de alimentar a alma, de alegrar a alma. Agora, nossa carne não, é lugar de... Nossa casa não. Nossa casa é lugar de comer, beber, rir, gargalhar, faz festa na sua casa. Agora a igreja é outra coisa. Então vocês entenderam, né? Entenderam. Israel queria um rei. Entendeu? Desprezar a Deus e confiar mais no homem. Mas eles quebraram a cara. Foram escravos por muito tempo. E até o dia de hoje o homem é escravo. Sem não buscar a Deus, sem não orar a Deus, ele se torna escravo dos vícios, se torna escravo do seu orgulho, da sua soberba, se torna escravo de tudo aquilo que o diabo oferece para ele. E ele fica preso na mão do diabo. Está caminhando para a igreja, mas está cego. Porque só a palavra de Deus que liberta. Essa é a minha opinião, certo? É como eu digo, o pouquinho que eu sei, eu procuro examinar. E aqui está a prova. Se você quer tirar a prova, Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. Você vai entender que Deus sempre quis estar em primeiro lugar na vida do homem. Mas é o homem que faz as suas escolhas. É o homem que segue os seus pensamentos errados, negativos. É o homem que coloca no coração aquilo que não presta. Satanás atenta, mas o homem que dá lugar para ele. A Bíblia diz que os anjos acampam ao nosso redor e o diabo em nosso derredor, buscando alguém para tragar. E ele tem levado muitos pastores para dentro do inferno, tem levado muitas ovelhas para dentro do inferno. As pessoas, quando morrem, aí que vê a realidade. Aí é tarde, não adianta chorar, não adianta gritar. Se tu fez por onde, você vai ver um anjo te levando para o céu e te apresentando a Jesus. Mas se você ficou dividido, você vai ver o demônio de asa te levando para a escuridão da morte. E ali haverá pranto e ranger de dente, tortura, todo dia, toda noite. E lá o tempo para. Você já viu a história a parábola
de Lázaro, para fechar com chave de ouro essa mensagem, você já viu a parábola de Lázaro? A Bíblia fala que havia um mendigo e um rico. E esse mendigo se vestia de púrpura, linho finíssimo, e saía toda noite para as baladas, nas boates, com as melhores mulheres, o melhor vinho, comia do bom e do melhor. E Lázaro era um mendigo que vivia na sua porta, na sua calçada, no seu portão, esperando receber alguma coisa para comer. Isso é uma parábola. É o que acontece com o ser humano depois que ele morre. Está na Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai saber que existe o céu e existe o inferno. Se você não fizer a vontade de Jesus, vai para o inferno. Se você fizer, você vai para o céu. Não existe outro, céu e inferno. Só tem dois caminhos. E o mundo que você vive. Que aqui as pessoas costumam dizer que o inferno é aqui na terra, não é não. O inferno aqui na terra você faz com suas próprias mãos. Se você roubar, vai preso. Se você fuma droga, a sociedade vai te desprezar. Ou amanhã você vai ser preso, ou amanhã você vai ser morto. Se você adultera, traz sua mulher, logicamente, se ela descobrir, ela vai separar de você. E vai tirar os filhos de você, e você vai pagar pensão. Se você rouba roupa de marca em loja, você sabe que um dia você vai ser pego. Vai sujar a sua carteira, a sua identidade, vai ficar na central da polícia civil. E todo lugar, depois que tu sai da cadeia, em todo lugar que você for, ninguém te aceita. Vão te rejeitar porque você é um ex-presidiária. Seja você homem ou mulher. Então o inferno, aqui na terra, quem faz é a gente. Se a pessoa não estuda, amanhã ele não pode realizar um sonho do seu coração, de ter um bom carro, de ter uma boa casa. Aí você tem que morar em qualquer buraco que aparecer, onde tem as condições de você pagar, certo? Se você enche a cara, se você fuma, você sabe que vai pegar um câncer, sabe que vai ter uma cirrose, tá entendendo? Quem está na droga sabe que pode cair até na mendigância. Se você paparica muito seu filho, sua filha, em vez de corrigir ele, amanhã você está indo no presídio para ser revistada. Aí sabe o que acontece? As mulheres lá passam a mão na vagina, enfia a mão lá dentro para ver se tem maconha, cocaína, ou o dedo no ânus para ver se tem droga dentro. Aí para passar essa humilhação. Então o inferno quem faz é nós aqui na terra. Se você andar certinho e fazer as coisas certas, ninguém vai perturbar você. Agora, se você está perturbando o direito dos outros, logicamente você vai ser corrigido por isso. E existe o céu e existe o inferno. A parábola de Lázaro e o rico. E o rico toda noite saía para beber, gastava suas fortunas nas boates. E boate é caro. E o pobre, coitado, dormia. Lázaro dormia com fome. Sol, chuva, frio, estava Lázaro lá, se escondendo da chuva, do frio, se encolhendo. Teve um dia que o rico encalhou de ver Lázaro no seu portão, entendeu? E expulsou Lázaro. Expulsou Lázaro. Falou para ele, por que tu não vai trabalhar? E Lázaro explicou, olha, eu sou uma pessoa velha, eu tenho essa enfermidade na perna, eu não posso trabalhar. Então você sai do meu portão, vou te dar alguma coisa, você sai do meu portão e não volta mais aqui. Pronto. Aí uma noite o rico saiu pra boate de novo. Pra tomar seu melhor vinho, sua melhor cerveja. Lá tem uns quartinhos, deitei lá arrumado as mulheres.
mas só que não esperava que a morte já tinha marcado encontro com ele. E o rico foi, morreu, e Lázaro também, coitado, já sofrendo, sendo humilhado, pisado, rejeitado, também morreu. Mas só que Lázaro foi levado ao seio de Abraão. E o rico foi levado ao inferno. Chegando no inferno rico, ele se viu em tormento. Todas as pessoas que morrem sem Cristo estão no mesmo lugar aonde Jesus deixou escrito, no inferno. Quem está no céu não vê quem está no inferno, porque é treva sobre treva. Mas quem está no inferno vê quem está no céu, porque é luz. Lá em cima é luz, não as trevas. Para você ver o que eu estou falando, que o próprio rico falou: Pai Abraão, pede Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e toque na minha garganta, porque eu estou ressecado. Aí Abraão falou para ele: Filho, lá na terra você teve do bom e do melhor. Lázaro só sofreu, só teve tormento. Hoje Lázaro é consolado e você atormentado. E mesmo se a gente quisesse passar para aí, não podia, porque há um abismo entre nós e entre você. E o rico continuou a falar: Pai Abraão, agora me lembrei, lá na terra eu deixei 5 irmãos. Mande alguém lá avisar para eles, para que eles não venham cair nesse lugar de tormento. Tá vendo? Lá no inferno, todas as pessoas que morrem se lembram daqui da terra, dos bons e dos maus momentos que passou. Todas as pessoas se lamentam, choram e se lembram do seu tempo que teve aqui na terra. Se eu cair no inferno, eu vou me lembrar de tudo que eu fiz aqui na terra. É a Bíblia que fala. Sabe qual foi a resposta que Abraão deu para o rico? Filho, se não ouve Moisés e os profetas, tão pouco acreditará que o morto ressuscitou. Entendeu o que eu quero dizer? Moisés e os profetas. A Bíblia fala que Moisés era semelhante a Jesus. Aqui tem o velho mandamento e o novo mandamento. A palavra de Deus. Moisés representa a palavra. E os profetas que falam sobre ela. No nome de Jesus. Então não adianta querer torcer a Bíblia. A Bíblia ela é reta. Ou a gente anda dentro dela, ou a gente faz o inferno dentro da gente. Porque só ela pode salvar a gente do inferno. Só ela pode trazer paz, alegria, tranquilidade. A Bíblia não foi feita para enfeite e nem para desodorante debaixo do braço. A Bíblia foi feita para nós estudar e reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para que Deus venha nos resgatar da mão do diabo. Porque nem Deus e nem o diabo estão brincando. A gente brinca com a palavra, mas Deus não está brincando. Se tu morre com uma mágoa no coração, tu vai para o inferno.
morre com o coração cheio de ira, tu vai pro inferno. Se tu tá na televisão o dia todo, não pega a Bíblia para ler, não adianta você dizer que Jesus vai te levar pro céu, não. Se você não jejua para matar essa carne sua, se você não ora se consertando com Deus, então não adianta querer tampar o sol com a peneira. Ou você faz o que Deus quer, ou você assume a sua identidade de pecador. Porque na morte, só você sabe para onde vai. E a Bíblia diz que todo aquele que pratica o mal vai colher o mal. E o mal só tem uma coisa: justiça de Deus, inferno. E Deus é justo. Uma boa tarde. Que essa palavra venha falar melhor no seu coração. E que nós sejamos mais sinceros para com Deus. Vamos examinar as Escrituras e pedir a Deus que nos mostre o querer dele e a vontade dele na nossa vida. Que Deus abençoe seu lar, seus filhos, tá? Seu trabalho, seja você homem ou mulher. E que sempre quando você sair de casa para o trabalho, que você possa dizer: Jesus, me cobre debaixo do teu sangue. Me dá uma manhã de paz e tranquilidade. Uma boa tarde.